Project Power, o mais novo filme original da Netflix, teve sua estreia nesse último fim de semana. Um filme que tinha de tudo para ser um sucesso, porém, como nem tudo são flores, não foi bem assim que aconteceu. Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da minha opinião sobre esse filme e se vale ou se não vale a pena assistir o filme. Fala galera, meu nome é Juliano, sejam bem-vindos ao meu canal Filmeverse, onde eu trago aqui conteúdo para vocês de filmes, séries, desenhos, tudo envolvendo esse mundo do cinema. E galera, antes de começar o vídeo, eu vou falar um pouquinho brevemente, como se fosse uma sinopse, né? Pra gente se situar mais ou menos no que acontece no filme. Lembrando também que esse é um vídeo sem spoilers, então eu vou falar de uma forma bem superficial sobre a trama, os acontecimentos do filme. Project Power é um filme que envolve drogas, né, que são criadas, que dão poderes às pessoas de forma aleatória. Então, para a pessoa descobrir qual poder ela tem, como funciona, ela precisa ingerir essa droga. E no momento que ela faz isso, ela pode ter um poder muito bom, ruim, ou até ter consequências fatais, como por exemplo, a morte. É um filme muito, assim, com uma estrutura, um pensamento muito interessante, porém com alguns aspectos negativos. Então, basicamente, a gente tem três protagonistas, né, no filme. A gente acompanha a história desses três protagonistas, de um policial, um ex-militar e uma traficante, em que basicamente um ponto negativo dentro do filme é o próprio desenvolvimento dos personagens, onde foi feito de uma maneira muito rasa. Então a gente não consegue saber muita coisa sobre os personagens, a gente não sabe sobre o passado deles de certa forma, nem nada. São personagens que são jogados pra gente dentro do filme e que não tem esse desenvolvimento interessante, não te prende no filme, eles não conseguem fazer você gostar de uma maneira muito grande desses personagens. Por exemplo, o policial. O policial é um personagem que, se ele tivesse nesse filme ou não tivesse no filme, não faria diferença nenhuma. Porque ele não tem, como eu posso dizer, uma participação muito boa dentro do filme, sabe? É aquele personagem que, pô, ele ali ou ele não estando ali, é igual, o filme conseguiria fazer a mesma coisa, ter o mesmo desenvolvimento que ele teve, com esse policial ou não. Então, um personagem aí basicamente colocado e gasto à toa dentro do filme, né? Ao meu ver. Os outros dois protagonistas, né? Que é a Robin e o. Qual é o nome dele? Major dentro do filme, né? Eles são dois personagens que têm um pouco mais de desenvolvimento, né? Tem esse desenvolvimento um pouco mais profundo, eu posso dizer. Porém, também não é nada muito assim que você vai gostar pra caramba desses personagens, né? O que salva esses personagens talvez seja a interpretação dos atores. São atores que conseguem trazer um pouco de carisma dentro do filme, que você goste um pouco desses personagens, mas em questão de desenvolvimento é muito fraco o filme, se tratando ainda mais desses personagens que são os principais do filme. É bem fraquinho, é esquisito. Outro ponto negativo dentro do filme é que essa questão que eles trouxeram aí de um filme de ação, mas também com um filme que envolve algo fantasioso, como por exemplo poderes, né? Não foi muito bem explorado. Então, a parte da fantasia, que devia ser os poderes, a pílula, um negócio bem aprofundado, não é tão aprofundado. Ele é uma parte do filme vista como algo secundário para poder fazer uma trama principal atrás. Então, ele fica meio deixado de lado durante o filme inteiro. Ele é bem apresentado, por exemplo, a gente vê diversas vezes as pessoas com os poderes e tudo, mas você consegue perceber que o foco não está nesses poderes. E isso me deixou um pouco chateado dentro do filme, que eu achei que o filme fosse a ver assim, fosse um filme de ação, mas que tivesse muito mais relação com os poderes do que só ser algo jogado ali dentro da trama. Um filme que a gente pode ver que é muito bom e envolve esquisito também de pílulas, por exemplo, né, que dão poderes, essas coisas, né? Que não é um filme que inova nisso, a gente já tem outros filmes nesse sentido. É aquele Limitless, né, o Sem Limites, interpretado pelo Bradley Cooper lá, que
consegue explorar muito bem o uso dessas pílulas. Que no caso, no filme lá do Limitless, ele toma essa pílula e libera 100% a capacidade do cérebro. E aí ele consegue fazer coisas incríveis durante o filme. Tem essa parte da pílula sendo usada que é incrível, a trama por trás de tudo isso, que é da hora também. Fora que a gente tem um background, né? Uma história por trás do personagem. A gente viu esse personagem como ele era antes da pílula, como ele ficou usando a pílula, quais foram as consequências dele usar a pílula. Então teve um clímax interessante que foi sempre caminhando numa direção boa do filme, né? Um negócio linear e interessante. Uma coisa que não acontece nesse filme do Project Power, né? Do Power. Eles deixaram muito de lado esse quesito fantasioso das pílulas e focaram muito numa trama que é relativamente boa, mas que não foi boa, sabe? Não conseguiram desenvolver. Não tem como eu falar de outra maneira. Eles não conseguiram desenvolver o filme de uma maneira interessante, que deixasse você entusiasmado. E aí a gente entra em outro ponto, que é o clímax da história. Que eles pegam a história que no começo parece uma história muito boa, aí você vai assistindo o filme e de repente, na metade até o final do filme, é um filme que não tem muitos acontecimentos interessantes, sabe? Aquele filme que, sim, é um filme rápido, dinâmico, mas que não, os acontecimentos não te convencem, sabe? Não tem aquele convencimento da parte do filme com você, falando que o filme é bom, sabe? Indicando que vai ser um negócio diferente no final. Você praticamente sabe o que vai acontecer no final já no começo do filme. Mas temos alguns aspectos positivos, como eu já disse, por exemplo, também dos próprios atores, né? Trazerem um pouco essa questão mais carismática, deixando o filme um pouquinho melhor, mas por outro lado, esse fato dos personagens não serem bem desenvolvidos faz com que nem os atores consigam te divertir tanto dentro do filme, né? Outro ponto que é bom no filme são os efeitos visuais, né? Dos poderes. São efeitos legais, interessantes. No começo do filme já tem essa experiência visual que você acha muito legal, assim, mas que é pouco explorada no filme, infelizmente também. Então, é sempre uma coisa boa com uma coisa ruim interligada. E geralmente a coisa ruim sobrepõe mais do que a boa, né? Então é difícil você falar que esse filme foi um filme bom. Agora, uma coisa que eu achei super legal no filme e que, se eles tivessem explorado de uma maneira maior também, ia ser sensacional, é da onde eles tiraram esses poderes, né, que são desenvolvidos e que as pessoas ganham esses poderes pelas pílulas, que é pelos animais, né, no caso, esses poderes vêm dos animais. Mas como assim vêm dos animais? Por exemplo, a gente tem um rato. Um rato, quando vai passar por uma parte lá muito pequena, né, ele vai passar, sei lá, por baixo da porta. Ele tem a habilidade de deslocar os ossos dele do corpo para conseguir passar por esse espaço pequeno. E eles abordaram isso dentro dos poderes da pílula, né? Que a pílula dá para cada um. Então cada um tem um poder de um animal diferente, alguma característica desse animal, que traz para eles mesmos como poderes, né? Então é um tipo de poder muito interessante, essa ideia de trazer esse conceito de poder, né? Essa ideia da onde vem o poder. Porém, é algo que deixa a desejar, não é bem explorado. Mas no geral, assim, se você for assistir esse filme sem pretensão nenhuma, for aquele filme que você vai assistir e vai esquecer na mesma hora, mas dá pra assistir. É um filme que tem um caminho até que legalzinho, vamos assim dizer. É um filme que eu não falaria pros amigos, sabe? Um filme que, pô, não me despertou a animação suficiente pra falar com um amigo meu, com alguém que eu conheço, pra falar, pô, esse filme até que é legal, assiste aí. Isso é uma coisa muito ruim, né? Um filme que eu não consigo comentar com muita gente, tipo, foi um filme, sabe, que pecou nisso, pecou naquilo, mas é bom. Eu não achei um filme bom, achei um filme meio que não me prendeu, não conseguiu me focar no filme ali. Então é algo pra pensar aí, né? O que acontece? Quando você vê o trailer desse filme, você tem uma visão do filme totalmente diferente do que acontece mesmo no filme. Se você assistir o trailer, você vai pensar, pô, tem um policial, então vai talvez abordar uma questão, nem que seja mínima dentro do filme, investigativa, do policial talvez pesquisando quem fez essa pílula, quem tá fazendo isso, pra que eles querem fazer isso, né? E aí o policial vai depois se encontrar com os outros dois protagonistas para de repente eles se aliarem, ter um plano tal, para desenrolar a história. Mas em nenhum momento isso acontece. O policial ficou tão de lado no filme que foi um inútil, basicamente. Aparece em, sei lá, 4 cenas no filme inteiro.
e sem propósito. Assim, a minha opinião sobre o filme é que ele não é muito bom. Você pode assistir com certeza, tirar suas próprias conclusões. Eu recomendo que você faça isso, assista para tirar suas próprias conclusões. Mas é aquele filme que eu acho que se você assistir, você vai ficar com gostinho de tipo assim: ah, foi um filminho fraco. Não foi um filminho legal. A história podia ser um filmão, mas foi um filminho. Eu achei que durante o filme eu fiquei esperando acontecer várias coisas que poderia, tipo, né, dar um boom assim no filme, um boom no clímax, e nada nunca acontecia. O filme continuava naquela linha ali, rapidinha, e acabou o filme. Sem nenhum motivo interessante e legal mesmo, assim, pra você assistir e viver dentro do filme. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pra ajudar a gente aí, beleza? E é isso aí. Daqui a pouco eu trago aí mais um vídeo falando de um outro filme, não sei, top 5 filmes. Vamos ver aí, beleza? Espero que você tenha gostado. Valeu pela sua força, pela sua audiência, vamos assim dizer. E é isso aí. Fui!